Olá, galerinha. O que falta para a gente entender ainda dessa fórmula da gravitação universal é a interpretação de que este trecho, ok, ele corresponde à gravidade. Eu já falei algumas vezes até que a força gravitacional ela é igual, ela é a mesma coisa que a força-peso. Só que a força gravitacional ela é descrita desta maneira, vou colocar aqui de maneira mais didática. A força gravitacional é escrita dessa maneira, vou escrever aqui de novo, G, mzão, sobre R ao quadrado, vezes mzinho, ok? Enquanto que a força-peso é escrito por mg, eu vou colocar ao contrário, G, m, ok? Aonde esse mzinho aqui, ó, eles são os mesmos, certo? E se a força-peso tem a sua origem na força gravitacional, isso quer dizer que o G, ok? Se aqui está um M, aqui está um M, aqui está a força gravitacional, que é a mesma coisa que a força-peso, então o G essencialmente vai ter que ser isso aqui, ó. E aí a gente tem uma nova fórmula. Que fórmula seria essa? Seria essa fórmula aqui, ó. O G, ele é igual a constante gravitacional vezes a massa do objeto vezes dividido pela distância ao quadrado. Como assim? Quando a gente fala da gravidade, a gente fala, ó, a gravidade, considere a gravidade como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu falo, ó, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu estou falando da gravidade aqui na Terra. Na Lua, a gravidade é outra. Isso quer dizer que se eu pular lá na Lua, a gravidade e a aceleração para baixo que me faz voltar, pelo fato da gravidade na Lua ser menor, se eu pular na Lua, eu vou muito mais alto e volto, e depois volto. Então a ideia é a seguinte, a gravidade é uma grandeza que ela vai estar vinculada ao planeta que você se encontra, ou astro, certo? No satélite, no caso da Lua, ou se eu for para Marte, a gravidade em Marte é menor que a gravidade aqui na Terra, enquanto que a gravidade em Júpiter é dezenas de vezes maior que a gravidade aqui na Terra, certo? Então, como eu mensuro a gravidade? A gravidade ela vai depender da massa do planeta. A Lua ela é menor que a Terra, tem menos massa que a Terra. Tem aqui o dado, ó, essa aqui é a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24, enquanto que a massa da Lua é 10 a 22, ok? Então, quando você escreve a massa da Lua, a massa da Terra ainda tem mais 2 zerinhos, certo? Para indicar um valor maior. Então, a massa da Terra ela é maior, muito maior, por isso que a gravidade aqui da Terra é maior que a da Lua. Então, depende da massa da Terra. Essa aqui é a constante gravitacional, que não muda para todos os planetas ou astros, é a mesma coisa, mas também depende da distância em que você está da Terra. Quando a gente fala que a gravidade é igual a 10 na Terra, tem um detalhe importantíssimo, que é o seguinte, se aqui está o planeta Terra, ok, você se encontra aqui, na superfície da Terra. Quando a gente fala quando a gente vai calcular o valor da gravidade de algum planeta, a gente pode usar essa expressão aqui, certo? Pega a massa do planeta, a constante gravitacional divide pela distância ao quadrado. Só que a grande questão é, que distância ao quadrado é essa aqui? A gravidade que a gente sente depende da posição que a gente se encontra. Esse é um ponto importante. Como assim? Essa distância, esse r ao quadrado, se a gente lembrar aqui da força gravitacional, quando a gente fala da força gravitacional, a gente está falando que existem dois objetos. Existe o planeta e existe algum objeto nesse planeta, um exemplo, certo? E aí eles se atraem. Aqui no cálculo da gravidade, eu não tenho o outro objeto em si, a massa do outro objeto, mas a posição dele é importante. Como assim? Quando eu vou calcular a gravidade de um planeta, essa distância aqui, esse R, na verdade, é a distância do centro do planeta até o ponto que você quer calcular a gravidade. Por exemplo, eu quero saber a gravidade aqui na superfície do planeta, ok? Se eu quero calcular a gravidade aqui, então eu vou considerar que a distância entre o centro do planeta e a superfície vai ser o próprio raio do planeta.
certo? Que no caso, o raio da Lua, aqui eu tenho o raio da Lua, é de 1.800 quilômetros. O raio da Terra é quase 3 vezes maior que isso, certo? Então vai depender da distância em que você se encontra no planeta. Quando a gente fala que a gravidade na Terra é 10, a gente está falando a gravidade na Terra se você estiver na superfície. Por quê? Se você começar a subir, ok? Você pega um foguete, certo? E começa a subir. E aí você vai para um ponto muito mais alto. Aí o que vai acontecer? Quando você calcular o valor da gravidade, você não está mais calculando o valor da gravidade na superfície da Terra. Por quê? Agora o R vai ser isso aqui, ó. O R vai ser todo desde o centro do planeta até a posição em que você se encontra. Isso tudo vai ser o R. E aí entra uma coisa interessante, né? Quanto maior o valor de R, menor é o valor da gravidade. Só para recapitular, a gente tem aqui, ó, 10 dividido por 1 dá 10, certo? Vamos anotar aqui, ó, dá 10. Se eu aumentar aqui o valor de baixo, ó, que nem eu aumento R, se eu aumentar o valor de baixo para 2, 10 dividido por 2 dá 5. Note, ó, que meu resultado está diminuindo. Se eu aumentar de 2 para 4, 10 dividido para 4, o resultado disso aqui vai dar 2,5. Certo? Note que vai diminuindo. Quanto maior for o valor aqui embaixo, menor é o meu resultado da divisão. Então, se eu aumentar o valor do raio, o que vai acontecer com a gravidade? Vai diminuir. E é isso que acontece com os astronautas. Os astronautas eles vão subindo, até chegar um momento que esse valor do raio ele é tão grande, que o resultado que você tem dessa divisão é quase zero. E aí, quando você está no quase zero, a gente fala que a gravidade deixa de existir. Ou seja, se não tem gravidade, é a mesma coisa dizer que, se não tem isso aqui, se isso aqui é zero, é a mesma coisa que dizer que a força gravitacional foi para zero. Ou seja, ele não está sendo mais atraído. Quando eu pulo e eu volto para o chão, isso é porque a gravidade, por meio da força gravitacional, me puxa. Mas se a gravidade deixar de existir, a força gravitacional, consequentemente, deixa de existir. Então, um ponto importante, a gravidade ela não é uma constante. Isso é interessante falar. Toda vez que a gente fala, ó, adote a gravidade como sendo 10, é porque a gente está supondo que aquilo que está acontecendo ali, um experimento e tudo mais, está acontecendo ali perto do chão, perto da Terra, ok? Mas em experimentos da NASA, por exemplo, eles não podem adotar a gravidade como sendo 10, porque eles fazem experimento a quilômetros de altura e tudo mais, certo? Um ponto interessante. Um jogador de futebol do Brasil, ele está muito acostumado a jogar com uma gravidade próximo de 10, porque praticamente todo o Brasil, embora tenha alguns morros e tudo mais, todo o Brasil ele é bem perto do nível do mar. Mas, por exemplo, quando um jogador de futebol brasileiro vai jogar no México, ele encontra muita dificuldade. Por quê? Porque lá no México, quase todo o país ele é elevado, ele é um planalto. Certo? E aí, como o México fica a quase 2 quilômetros de altura, 2.000 metros de altitude, toda a região, o que acontece é que aumenta o R. E aí, a gravidade, ela baixa um pouquinho. Então, uma dificuldade que o jogador brasileiro tem, quando joga no México, por exemplo, é de acertar a bola no gol, porque ele está acostumado, na cabeça dele, inconscientemente, a mirar e já imaginar a curva que a bola vai fazer. Mas como a gravidade lá no México é um pouco menor, a bola acaba subindo mais do que ele está acostumado. E é por isso que os jogadores vão lá e jogam um tempo para se acostumar com essa nova curva que a bola faz devido à baixa gravidade. Claro, ainda tem outros fatores relacionados ao oxigênio e tudo mais, mas esse fator da gravidade é muito importante para um jogador de futebol. Então, quanto maior a altura, menor a gravidade. Um ponto legal é que a gente pode calcular a gravidade de qualquer astro. E eu poderia fazer aqui para vocês, ó, usando esses dados que eu tenho aqui, ó, para eu calcular a gravidade de algum planeta ou de algum astro, como a Lua, por exemplo, que é um satélite, eu só preciso saber a massa dele e o seu tamanho. Quando a gente fala de raio aqui, se eu vou calcular a gravidade na Lua, certo? Se eu vou calcular a gravidade aqui na Lua, eu vou calcular na superfície da Lua, como se eu estivesse na superfície da Lua. Então, esse R aqui vai ser a distância do centro da Lua até eu na superfície da Lua, que vai ser o próprio raio da Lua.
E o raio da Lua eu tenho aqui, ó, 1.800 quilômetros. Então, basta eu pegar esses dois valores aqui, 7,36 vezes 10 elevado a 22, colocar no lugar da massa. A constante gravitacional eu já tenho aqui, é só colocar aqui no lugar do G. E o raio da Lua é de 1.800 quilômetros. Atenção que, no caso, eu tenho que sempre escrever o raio, o R, sempre em metros. Então, eu deveria escrever 1.800 mais 3 zeros. No caso, o raio da Lua, eu deveria escrever da seguinte maneira. O raio da Lua tem que ser 1.800.000 metros. Ok? Aí sim, é esse valor que eu tenho que colocar aqui e elevar ao quadrado. Substituindo tudo aqui, a gente vai chegar num valor de aproximadamente 1,6. Ok? Metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade lá na Lua, que é bem menor do que aqui na Terra, próximo ao nível do mar, próximo à superfície da Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que se você pular, você vai mais de 4 vezes mais alto em questão de altitude. Se você estiver na Lua, você vai mais de 4 vezes mais alto do que você vai aqui na Terra. Se eu consigo pular 1 metro de altura, lá na Lua eu conseguiria pular uns 4 metros de altura. Tá bom? Bem, pessoal, essa aqui é a última parte. Na próxima aula eu só vou passar um conteúdo que é relacionado à curiosidade, que às vezes costumam cair em questões de concurso e tudo mais. Mas em conteúdo, conta, fórmula, a gente encerra aqui o nosso segundo bimestre, tá bom? A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar um pouco de satélites e por que a Lua não cai na Terra. Valeu!